Seu nome significava... Tornou-se uma guerreira conhecida. Viajou pelos livros Havia da uma Sagrada mulher Neve. que sabia fazer partos. Quando chegava ao entardecer, Ela era ainda jovem. Enfrentou o medo da morte. mesmo idosa, tinha força. A jovem fiandeira preparou Enquanto sua carregava água pelas vielas do sul. Existiu uma indígena que sabia todos os mistérios das plantas que serviam. Olá, eu sou a Luciana Azuli, eu sou uma contadora de histórias aqui do Rio de Janeiro e eu vou fazer companhia para vocês nesta série, Narrando Mulheres. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Liberdade de voar num horizonte qualquer, liberdade de pousar onde o coração quiser. Quando uma mulher é protagonista da sua própria história, ela se torna uma testemunha viva do valor da liberdade. E não só para ela, mas para toda a comunidade ou sociedade da qual ela faz parte. Nesta série, vocês vão conhecer contos tradicionais de diferentes manifestações culturais em que personagens femininas estão no centro da solução de conflitos, por lutarem pela liberdade de seus pensamentos e também pela liberdade da cultura da qual elas estão inseridas. Em cada episódio teremos sempre duas convidadas, uma narradora, ou seja, uma contadora de histórias, e uma personalidade feminina do estado do Rio de Janeiro, uma mulher que tenha se destacado ou no seu meio social ou profissional. Gentilmente, essas mulheres que souberam ser protagonistas em suas próprias histórias de vida, aceitaram dar corpo às personagens dos contos tradicionais trazidos pelas narradoras, numa experiência de sensibilidade e beleza. Nesse primeiro episódio, vocês vão conhecer a personagem principal do famoso livro das Mil e Uma Noites, a bela e inteligente Sherazade. Conhecedora de antigas narrativas do seu povo e leitora voraz de poesia, Sherazade se põe em risco para livrar o reino em que vive da violência e fúria de um sultão. Essa história será narrada pela Maria Clara Cavalcante, contadeira de histórias, como ela mesma gosta de ser chamada. Nascida em Minas Gerais, durante anos viveu na cidade do Rio de Janeiro e hoje em dia mora em Nova Friburgo. As palavras de Maria Clara irão vestir de Sherazade a Luciana Novaes, uma mulher que, ao vencer o trágico acidente de ter sido atingida por uma bala perdida na faculdade em que estudava no Rio Comprido, se agarrou ao diagnóstico de apenas 1% de chance de sobrevivência para escrever para si própria uma nova história. Voltou a estudar, formou-se em assistência social, seguiu dando palestras motivacionais e, em 2016, foi eleita a primeira vereadora tetraplégica do Rio de Janeiro. Luciana Novaes participou da elaboração de 115 projetos de lei, tendo 51 leis aprovadas, em sua maioria leis em prol de pessoas com deficiência. Assim como Sherazade, Luciana Novaes encontrou no uso da palavra seu espaço de luta e seu caminho de vida. Eu vou contar para vocês uma história que o deserto contou às areias, que contaram ao vento, que contou à brisa, que soprou para mim. Diz que há muito tempo atrás havia um sultão do povo sassânida que tinha 2 filhos. Quando ele morreu, Shahriar, seu filho mais velho, tornou-se seu único herdeiro, pois esse era o costume daquele país. Quanto a Sazanão mais novo, a esse caberia vagar pelo mundo ou entrar para algum mosteiro. Mas os irmãos eram muito amigos, e assim que Shahriar subiu ao trono, nomeou Sazanã sultão de Samarcanda, um reino próspero, mas muito longe dali. Durante 10 anos, os irmãos viveram separados. Casaram-se, fizeram grandes conquistas, tornaram-se poderosos, mas
sentiam muita falta um do outro. Um dia, não resistindo mais à saudade do irmão, Shahryar pediu ao seu grão-vizir que fosse a Samarcanda convidá-lo para passar algum tempo com ele. Shahzaman ficou muito satisfeito, despediu-se da mulher e foi acampar com o grão-vizir às portas da cidade. Partiriam os primeiros raios de sol. Mas, antes de partir, ele resolveu voltar ao palácio e despedir-se novamente da sultana e voltou. Voltou para encontrá-la deitada no leito real, nos braços de um jovem escravo. Mortalmente ferido em seu orgulho, ele transformou todo o seu amor em ódio, desembainhou a espada, degolou os amantes e voltou para o acampamento sem contar a ninguém o que havia acontecido. A viagem transcorreu ao som de tambores e tímpanos que enchiam todos de alegria. Todos, menos Shahzaman, que, lembrando-se o que havia acontecido, seguia com o coração pesado de tristeza. Ao se aproximarem do reino do irmão, ele viu que Shahryar o esperava junto com toda a corte. Abraçaram-se longamente e assim entraram na cidade sob aplausos de uma grande multidão. Shahryar não sabia o que fazer para alegrar o irmão. E organizava banquetes, festas, contações de história. Ele a tudo assistia, disfarçando sua tristeza. Mas à noite, sozinho no seu quarto, lembrava-se do que acontecera, pensando: o que aconteceu comigo não aconteceu jamais com homem algum. Bem, aos poucos, Shahryar foi percebendo a tristeza do irmão e, achando que a razão de sua melancolia era as saudades da mulher, pensou: meu irmão está feliz aqui, vou organizar uma caçada e mandá-lo de volta ao seu reino. Ordenou então que escolhessem os melhores cavalos, os melhores rifles, os melhores batedores, que o levasse à melhor caça. Mas, na hora de partir, Shahzaman falou: irmão, meu coração está triste, minha alma cansada. Vá você com as graças de Alá. Não querendo contrariá-lo, Shahryar partiu, deixando Shahzaman sozinho no palácio. Sentado na janela de seu quarto, ele lembrava mais uma vez o que havia lhe acontecido quando ele viu a porta do pátio interno se abrir e dela sair a cunhada acompanhada de 20 escravas. De repente, todas arrancaram as roupas e ele viu com horror que não se tratava de 20 escravas, não, e sim de 10 mulheres e 10 homens que iniciaram uma orgia como ele jamais havia visto. Ao ver o que acontecia, Shahzaman sentiu seu coração aliviar-se. Se Shahryar, o maior sultão da terra, era atraído pela esposa dentro de seu próprio palácio, o que acontecera com ele diminuía muito de importância. E foi assim que, quando Shahryar voltou da caçada e encontrou o irmão alegre, despreocupado, risonho, e, embora contente com a mudança, ficou curioso em saber o que havia acontecido. E tanto insistiu, que ele acabou contando o que tinha visto. A reação de Shahryar foi horrível. Ele mandou matar a mulher e os escravos e jurou que nunca mais se aproximaria de uma outra mulher. Mas quem consegue viver sem pelo menos a ilusão de um amor? E ele logo compreendeu que não poderia viver sem uma companheira a seu lado. Foi aí que ele teve uma ideia terrível. Chamou o grão-vizir e disse-lhe com voz forte e cruel que daquele dia em diante ele se casaria todas as tardes com uma virgem do reino e a mataria aos primeiros raios de sol. Com isso, dizia ele, o amor seria renovado a cada noite, sem o risco de uma nova traição. E disse mais, que cabia a ele, o grão-vizir, trazer essa moça até o castelo.
Em vão, o bom homem tentou fazê-lo mudar de ideia, mas depois, vendo que não conseguia, pôs-se a cumprir sua macabra missão. Durante 3 anos aconteceu exatamente assim. Todas as tardes, uma virgem era levada ao palácio, casava-se com Shahryar e morria ao amanhecer. Só que a missão do grão-vizir foi ficando cada vez mais difícil, pois já quase não havia mais virgens no reino e as que sobravam, essas se escondiam muito bem. Até que um dia, ele chegou em casa desesperado. Percorrera todo o reino sem encontrar moça alguma e não sabia o que dizer ao terrível Shahryar. Acontece que esse grão-vizir tinha uma filha muito bonita e muito inteligente chamada Sherazade, que, vendo a aflição do pai, ofereceu-se para ir ao palácio. O grão-vizir tremeu só em ouvir tais palavras. Sherazade era seu maior orgulho, uma moça prendada, sempre envolvida em leituras, capaz de dizer de cor poemas e narrativas, e disse que ela estava proibida até de passar na porta do palácio. Mas ela insistiu. Insistiu dizendo que ela se oferecia como a próxima noiva, mas não como a próxima vítima, porque ela tinha um plano para salvar o reino. E assim foi que o grão-vizir levou sua própria filha para os braços de Shahryar. Após a noite de núpcias, quando ele a tinha em seus braços só esperando a hora de mandar matá-la, Sherazade lhe pediu com uma voz muito doce que permitisse que ela visse pela última vez sua irmã Dunayazade, a quem ela amava muito. Ora, o sultão entendia bem esse sentimento, pois ele amava muito o irmão, e permitiu, sem saber que isso já fazia parte dos planos de Sherazade. Quando Dunayazade entrou no quarto, ela abraçou-se à irmã e pediu ao sultão que deixasse Sherazade contar-lhe pela última vez uma história para ela guardar como lembrança. E ele novamente consentiu. O que ele não sabia era que Sherazade era uma contadeira de histórias maravilhosa e todos que a ouviam queriam que ela contasse mais e mais e mais. Naquela noite, ela contou uma história tão interessante, tão cheia de sortilégios e magias, que o sultão ficou encantado. Mas o sol nasceu, e essa é a hora em que os árabes fazem suas orações e também a hora que ela deveria morrer. Então ela parou a narrativa bem no meio. Ora, até hoje nós não sabemos se o sultão estava encantado com a história ou com a moça. O fato é que ele deixou que ela vivesse mais um dia para terminar o que estava contando. Só que as histórias de Sherazade eram muito compridas e dentro delas havia outras histórias e dentro dessas outras histórias outras mais e mais outras. E assim foi que a narrativa durou 1001 noites, no fim das quais Shahryar já estava completamente apaixonado por Sherazade, já tinha 3 filhos com ela e não queria mais matá-la nem matar mais ninguém. E essa é a história que o deserto contou às areias, que contaram ao vento, que contou à brisa, que soprou para mim. A história de Sherazade. Narrando Mulheres estreou hoje, dia 8 de março, Dia da Mulher, a sua jornada com 5 episódios. Cada segunda-feira a gente vai trazer um episódio novo aqui para o canal Narrando Mulheres. E enquanto vocês esperam esse novo episódio,
vocês podem fazer uma visita ao Instagram da série, porque lá a gente vai sempre fazer uma exposição com o ensaio fotográfico de cada convidada. Essa semana vocês vão poder conferir o ensaio com a Luciana Novaes. Bom, até segunda-feira que vem, com mais 2 convidadas e um conto falando de beleza e liberdade.